Está começando mais um programa Megafone, um projeto de mídia alternativa para a internet que está ligado ao blog do Raoni. E está aqui, ó. Hoje nós vamos debater temas ligados à reforma política. E para debater esses assuntos, nós temos os colunistas que já escrevem no blog do Raoni, Wesley Ribeiro, Rogério Tonetti, Alci Andrade. E nós vamos começar aqui falando que a semana passada aconteceu a votação aí de alguns projetos relacionados à reforma política. O interessante é que, apesar de ser amplamente pedido pela sociedade, a reforma política aconteceu sem que ninguém tivesse um grande debate sobre o tema e projetos como o da CNBB, OAB, UNE, dezenas de outras entidades, nem sequer fosse levada em consideração. Outra coisa interessante também é que o PMDB e o presidente da casa, Eduardo Cunha, se empenharam muito em aprovar alguns temas, como, por exemplo, o Distritão, que não foi aprovado. Eu queria saber aqui do Wesley, nosso colunista, o que você acha? Na sua visão, essa reforma foi uma reforma política ou foi apenas uma reforma eleitoral? Ela está se dando de que maneira? Até porque ela está sendo votada ainda no Congresso, tem que passar pelo Senado ainda, né? Pois é, Raoni, a gente tem uma necessidade muito grande, eu acho, hoje de um debate intenso, amplo sobre a reforma política no nosso país. E, no entanto, a gente vê que os parlamentares levaram a reforma a uma reforma meramente eleitoral. Quer dizer, eles reduziram a reforma política, o debate sobre a reforma política, a uma proposta de uma reforma do jogo eleitoral, que, na minha perspectiva, é muito pouco. Nós carecemos, eu acredito, os colegas vão poder comentar isso, né, de uma maior participação popular no poder, né? Até estudando Maquiavel com os alunos, né, na escola, eu tenho conversado com eles sobre como o Maquiavel, num livro dele que se chama Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, ele fala sobre como Roma se tornou uma república quando os pobres, né, os plebeus, instauraram uma instituição que os representava efetivamente, que era a tribuna da plebe. Então havia a instituição da aristocracia, que era o Senado, e Roma, na visão de Maquiavel, só se torna uma república, né, quando é instaurada a tribuna da plebe, quer dizer, quando há um meio institucional efetivo para a participação do povo no poder. Então, eu acho que o que nós precisamos, na verdade, hoje, é de um debate sobre a participação política do povo no poder, sobre meios de se controlar os governantes, e não apenas sobre, que mudanças devemos fazer nas regras do jogo eleitoral. Na minha perspectiva, isso é muito pouco. Sem falar que, como você disse, eles fizeram isso entre eles, o que é muito ruim. O que mostra que esses parlamentares, né, esses congressistas, eles não estão muito interessados em ouvir a população que eles deveriam estar representando, né? Foram eleitos por uma população e, uma vez no poder, o que eles fazem? Né? Esquecem dessa população. Então e aí outra coisa, né? Pelo menos parte desses parlamentares parece que quiseram aproveitar, né, a oportunidade de uma reforma política para implementar algumas coisas que seriam interessantes para eles, né? Então um contexto complicado. Se você acha que a participação popular se restringe ao voto, é isso que porque parece que pela reforma política essa é a visão, né? Só votar e a participação do povo tá beleza. Para a gente compreender isso daí, dá para a gente relembrar um pouco de alguns fatos históricos. José Murilo de Carvalho, naquele livro Bestializado ou Vilontas, Rio de Janeiro, a República que não foi, né? Ele fala bem disso daí. Imagina o Brasil Império. O Brasil Império existia toda aquela aristocracia, né? E existia o povo que era a plebe, né? Não era povo, era a plebe, né? Pensa, assim, é enganado quem às vezes pensa que o
povo era inerte, mas o povo tinha uma organização social entre eles. Faziam carnaval, faziam aquelas festas de lavagem, de escada, o Senhor do Bom Fim. Ele tinha a sua organização pessoal, mas assim, que não interferia no império, no governo, né? O Brasil entrou numa república, mas a mentalidade de plebe ficou. Não teve uma mudança, uma ruptura nisso, né? O povo continuou sendo a plebe. E qualquer coisa na república depois que eles fizeram, que o povo sentia que tinha uma ação de baixo para cima, causava até uma revolta popular, revolta da vacina, sabe? Qualquer coisa assim que vinha, né? Porque o povo ele se sentia plebe e ele tinha organização entre eles, né? Mesmo José Murilo de Carvalho ele coloca isso, né? E depois na Velha República, isso daí não se aperfeiçoou. Por quê? Justamente porque os governantes, os primeiros governantes na Velha República, não tinham interesse que houvesse a participação popular, né, na Velha República. Tanto que criou-se no Brasil políticas eugenistas para manter o povo afastado. Né, o poder na mão de poucos, né, na mão de quem eles consideravam que poderia exercer o poder, né? Tem várias obras até que citam que o povo no poder seria um perigo. Né? O povo estaria preparado para isso, né? Não teria inteligência, não teria... Nisso daí que surgiu políticas de embranquecimento da população, né? Que queriam criar uma ordem europeia, né? Porque o sinal de desenvolvimento era o europeu, né? Aquele eurocentrismo, né? Então, essa formação da República Brasileira já foi tirando o povo, foi alijando o povo. Então, acho que o que a gente vê hoje é reflexo disso ainda, de todo esse período histórico. Né? E com esse distritão, é mais um motivo para manter o povo afastado. A gente vê até sindicatos, como a força sindical aqui, que corroboram com isso também, com um discurso pró-patrão, né? Tirando o povo cada vez mais, né, com o projeto de terceirização, que a gente vê que é outra coisa, mas assim, colabora para menos direitos, né, e o perigo é o povo comprar essa ideia e normalizar essa situação. Exatamente. O distritão, para quem não está familiarizado, é uma proposta que faz com que o parlamento, a eleição parlamentar de deputados e vereadores, seja majoritária e não proporcional como é hoje. Então entrariam os mais votados. Teoricamente, parece mais bonito, né, e tal, mas isso na verdade acaba com a representação de minorias, de pessoas que não têm tanto acesso a recursos como os principais candidatos. Agora, Rogério, eu queria saber de você, o que você acha? Essa mudança, essas pequenas mudanças que houve, pontuais, não mostram que faltou debate entre até inclusive os líderes das bancadas, dos partidos, porque realmente tudo que ia votando iam negando, até que realmente é só as pontuais, aquilo que realmente eles queriam passar. Você acha que faltou esse... Eu acredito que o pontapé inicial para essa discussão já foi dado pelos dois colegas aqui. A questão é que a gente não vive nem numa república nem numa democracia. A gente vive num tipo de organização política que está mais próximo do que seria um patrimonialismo. Tá? O que é isso? O sujeito entra, quando ele está no cargo, quando ele tem acesso ao cargo público, nem precisa ser eletivo, ele está em determinada posição pública, ele acredita que ele é dono daquele espaço. Tá? Então ele pode fazer suas coisas particulares. Então é o contrário da república. O sujeito não está lá para tratar das coisas do povo, tá? Que são de todos. Né? E isso é muito interessante, eu gosto de citar que se você for ler a Carta de Constituição dos Estados Unidos, você não vai encontrar em nenhum momento a palavra democracia, mas você vai encontrar a palavra república. Então eles estavam interessados em como gerenciar as coisas do povo, as coisas que são de todos. Então, na verdade, eles queriam exatamente o contrário do que a gente está vivendo hoje. E o que a gente está vendo, na verdade, é que a gente está vivendo um parlamentarismo rápido, né, um parlamentarismo que entrou rapidamente em funcionamento, porque no nível federal a gente não vê mais decisões sendo tomadas pela presidente, mas mais pela Câmara dos Deputados. E um sujeito com uma
grande tendência a ser um ditador, né? Porque ele não está ouvindo o povo, ele está, na verdade, tá tomando as decisões de uma maneira a proteger eles e os iguais a ele, né? O Distritão, isso é uma parte disso, né? E o Distritão, ele tem um discurso que é muito lógico para a população. Parece a coisa do mérito, né? Então, o sujeito... Mais democrático. É mais lógico, né? Pô, como que aquele vereador com menos votos chegou lá? E isso vai... E daí ele está junto com um outro discurso que ele está muito presente hoje, que é a desmoralização dos partidos. Não existe democracia em funcionamento no mundo que não seja baseada em partidos. Então esqueçam esse negócio de partidarismo. Isso é um crime contra a democracia. E está sendo falado aí a todo momento, as pessoas estão falando isso. Temos que acabar com os partidos. Acabou os partidos, acabou o direito. Acabou os partidos, entrou o acabou fascismo. acesso, o fascismo. né? Acabou o acesso ao poder. O acesso vai ser só de pouco. Então, essa reforma política está sendo feita na base do traturaço. Traturaço. Então, não tenho nem o que falar. Né? Então, assim, para finalizar esse assunto, vocês acham que o Eduardo Cunha sofreu uma derrota a não conseguir passar o tão sonhado por ele Distritão? Eu acredito que sim. Mas você veja que para acontecer isso, você teve que ter uma coligação inesperada, né? Você teve que ligar o PMDB o PT ao PSDB para conseguir vencer o PT. Então eu tive que ligar duas forças tão opositoras, né, antagônicas, para você se sobrepor a uma força que é uma força que está no meio. Então você teve que pegar um de esquerda e um de direita, teoricamente, para você conseguir tirar o fisiológico do meio, assim. Então foi inesperado para mim, até eu cheguei a escrever no Facebook, que nem tudo estava perdido nesse momento. E o fim da reeleição, para executivo, não agora, né? Na próxima, você acha também que isso não foi uma medida mais para jogar para a torcida, porque na verdade não mexe com quem está no poder agora, né? Prefeitos e governadores podem não se reeleger ainda. Então joga na verdade num futuro próximo, né? E a questão, por exemplo, de não ter sido mexido na reeleição dos deputados, do legislativo, não é uma questão assim que entra em embate? Por que para um não pode e para o outro pode? Tem deputados aí que têm mandatos em sequência que não é errado, eu acho. É uma contradição muito grande isso, né? Quem que estava defendendo agora o fim da reeleição? Eram os que aprovaram a reeleição na década de 90, né? E a gente olha, né, não chega no legislativo isso. Tem vereadores, aqui em Campo Mourão mesmo, tem vereador que está desde os anos 90. Isso por que vale para um, não vale para outro? Aí que abre aquela questão, né? O jogo de interesse. Né? O jogo de interesse. Se não está o grupo que eu acho que tem que estar lá, vamos tirar isso daí, nem que seja na marra. Né? Não como um golpe agora, né, não ia cair bem, então eles vão criando mecanismos para dificultar. Né? Eu acho, sei lá, uma coisa que chega a ser surreal. Mas a gente espera pelo grupo conservador que está no poder. Né? Eles não querem perder o protagonismo. Falta então mesmo participação popular, né? Falta isso, né? Falta participação popular. Parece que eles estão querendo fazer assim, uma reforma para inglês ver, né? Podemos dizer, né? Quer dizer, vocês queriam a reforma? Tá aí, fizemos a reforma para vocês, né? Mas é uma reforma que não traz mudanças significativas, né, para a política nacional. O povo ansiava, eu acredito, uma reforma que mudasse mesmo, né, o sistema político, né? E o que a gente mais carece, eu acredito, é isso, é participação política do povo, né? Mas qualquer coisa que for para propor uma participação maior, eles vão chamar de herege, você é um bolivarianismo. Muitas vezes vem aquele discurso, o povo não está preparado, né? O que remete a velha república, as políticas... quer dizer, né, existem pessoas mais aptas para governar. E aí eu lembro uma fala também do Popper, né, aquele filósofo, né, contemporâneo, que ele, comentando Platão, ele fala assim, Platão
falou que os filósofos seriam os melhores governantes. E aí ele fala assim, a questão não é quem deve governar, a questão é como nós podemos controlar quem está no governo. Então a questão que a gente deve fazer na democracia não é quem deve estar no poder, mas como a gente deve, como é possível controlar quem está no poder. E muitas vezes a gente vê, né, os poderosos jogando com esse discurso, né? Ah não, vamos tirar quem está no poder agora, porque é um povo corrupto, um povo sujo, e vamos colocar um povo não corrupto, um povo limpinho, Povo do bem. povo do bem, né? Muito bem. Nós falamos aqui do interior do Paraná, Campo Mourão. Eu sei que muitas das discussões que a gente faz no local também, você na sua cidade com certeza vai comparar e ver que também é uma realidade próxima. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez o Johnny Restaurante Burger aqui de Campo Mourão por ceder esse espaço maravilhoso, e voltaremos aqui com mais Megafone debatendo. Você pode sugerir assuntos pela página do blog do Raoni no Facebook e também pode sugerir pelo raoni65@hotmail.com. Participe, debata com a gente, discorde, mande sua crítica, esse espaço é democrático.